Então nós já vamos entrar no momento da palavra de Deus. Hoje o culto vai ser breve, porque o calor aí acaba cansando um pouco. Então nós vamos já entrar no momento da palavra. Então nós vamos neste momento orar, fechar os nossos olhos para orar ao Senhor, para que Ele nos guie, fale na boca, para que Sua palavra, Sua verdade seja ministrada. Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa falar, Senhor, em minha boca neste momento, para que possa ser transmitido a Tua verdade, Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, para que aqueles que ouvirem essa mensagem, tantos que estão aqui, quantos que estiverem ouvindo através do site, Senhor Jesus, receba, Pai, de bom coração, Senhor, esta ministração, e que esta palavra, Senhor, que está contida no Teu Evangelho, Pai, Senhor Jesus, possa entrar nas vidas e transformar os corações para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que no mundo há muitas pessoas que têm dúvidas a respeito de Jesus, a respeito da palavra, mas se há dúvidas, o próprio Senhor Jesus explica. Cremos que o Senhor Jesus, quando no mundo, há 2000 anos atrás, cremos que Ele é o Verbo que se fez carne, o Deus Criador de todas as coisas, que Ele se esvaziou a si mesmo para se fazer homem e habitar entre nós. Uma das suas missões era apresentar a nós os projetos relacionados às coisas celestiais, que tem a ver com o seu reino e com a eternidade. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, quer nos envolver nesses projetos celestiais que têm a ver com o seu reino e com a eternidade. Mas para isso Ele precisava trazer a nós novos ensinos, para que nos gerasse em nós uma nova vida, porque apenas farão parte destes projetos celestiais aqueles que o recebem e aceitam os seus ensinos. Jesus certa vez disse: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para sabermos se somos discípulos do Senhor, nós temos que permanecer na palavra de Deus, permanecer na verdade de Deus. Parábolas foi uma das maneiras encontrada por Jesus de nos apresentar como funcionam as coisas celestiais. As parábolas são aquelas historinhas que têm uma lição de fundo, mas que de maneira simples a gente consegue aprender a mensagem. Os seus discípulos certa vez até perguntou para ele, no Evangelho de Mateus 13, no verso 10, perguntou assim: por que ele falas por parábolas? E Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então as parábolas que Jesus contou a nós é para conhecermos os mistérios do reino dos céus. Jesus certa vez teve um encontro com um homem chamado Nicodemos, e este homem, ele ali conversava com Jesus, e Jesus falou para ele acerca do novo nascimento, que é necessário para entrar, ter a vida eterna, nascer de novo. E ele estranhou: mas será que eu devo voltar ao ventre da minha mãe para eu poder nascer de novo? Jesus falou: poxa, eu estou te falando, te explicando as coisas de maneira das coisas terrestres, você não está acreditando? Imagina se eu falasse das coisas celestiais, como você ia acreditar? Então as coisas
a maneira, as formas, as parábolas, as figuras usadas por Jesus é para que a gente entenda e creia nele, creia nas coisas celestiais. Por isso que Jesus usou as parábolas de maneira fácil. Mas mesmo assim, por que algumas pessoas não conseguem entender a mensagem de Jesus e praticam coisas contrárias à palavra de Deus? Jesus ensinou as coisas de maneira tão simples. As parábolas veio para facilitar o nosso entendimento. E mesmo assim muitas pessoas não conseguem entender. Só que Jesus mesmo, ele responde por que algumas pessoas não entenderam a sua mensagem. Ele responde em Mateus, no capítulo 13, no verso 14 ao 15. Ele diz: e nele se cumpre profecias de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Aleluia. Então Jesus fala que aqueles que não compreendem a sua palavra, que é tão simples, é porque os seus corações estão endurecidos. Então eles não conseguem enxergar a pureza daquela mensagem, a pureza daquela palavra, por causa dos corações endurecidos. O Senhor Jesus, certa vez, contou aos seus discípulos uma parábola registrado em Mateus 13, do verso 24 ao 30, que é conhecido como a parábola do trigo e do joio. Aleluia. Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Só que logo após ele conta outra parábola. Jesus ele sempre foi contando as parábolas. Mas essa parábola ficou na mente dos discípulos, ficou inculcado neles, porque eles não conseguiram compreender o significado dessas parábolas. Então, os discípulos foram até Jesus e perguntaram: Senhor, explica-nos a parábola do joio. E Jesus foi e deu a explicação para eles a respeito da parábola do joio, que está no mesmo texto, que está a partir do verso 36. Qual é a grande questão? Quando há dúvidas em relação a alguma palavra, em relação a algum texto, deve-se perguntar ao próprio Senhor Jesus. As pessoas têm dúvidas no mundo, mas não estão buscando na própria palavra a explicação. As pessoas têm dúvidas no mundo, mas não buscam pelo próprio Jesus a explicação. As pessoas elas preferem formar ali as suas próprias teorias. Nesse texto, os seus discípulos tiveram dúvida e foram ao próprio Jesus pedir a explicação. E ele mesmo explicou, deixando de maneira clara o significado desta parábola. E se há mais dúvidas em relação ao texto, a Bíblia, como um todo, ela nos dá a resposta, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu tenho dúvidas, eu devo recorrer ao próprio texto para que ele me apresente as respostas. E aqui está um grande exemplo. Então, meu irmão, minha irmã, se você está estudando um texto da Bíblia e há dúvidas em relação ao que diz no texto, deve procurar resposta na própria palavra de Deus. Deve buscar resposta pelo próprio Senhor Jesus, em oração. Em oração, o Senhor vai te responder, Ele vai te dirigir as questões que está no teu coração, as dúvidas que está no seu coração. Não deixe que as dúvidas elas remoam você, ou não deixe aí ser enganados pelas pessoas que têm aí as suas teorias. A palavra de Deus ela está aí, de maneira simples nós podemos compreendê-la. E a não ser que no seu coração esteja endurecido, você precisa de quebrantamento, ou precisa quebrantar-se para
entender a palavra de Deus. Senão você não consegue compreender a sua essência, a sua mensagem, a sua beleza. Quando você aí tem um texto da palavra de Deus e as pessoas te explicam de uma outra maneira, você tem que tomar cuidado, porque você pode estar sendo enganado. Por isso, você deve buscar na própria palavra de Deus as respostas. O apóstolo Paulo, ele alerta lá em Colossenses 2:8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade, ou seja, ele é Deus. Deve buscar em Cristo as questões para que não seja presas de homens, para que não viva segundo rudimentos de homens, segundo palavras de homem. No mesmo Colossenses, no verso 18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, e culto-te dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. No verso 23 diz: os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, de humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Quando nós aí vemos pessoas que aparentemente são humildes, aparentemente estão fazendo boas obras, mas elas não pregam um verdadeiro evangelho, elas não pregam a verdadeira palavra, elas não estão instruindo o que é na verdade. É tudo em vão, é tudo para a satisfação da própria carne. Deus não está neste negócio, Deus não está aí nesses ensinos. Isso não é de Deus. O que é de Deus é aquilo que vem da palavra, é aquilo que está escrito. Então, meu irmão, se há dúvidas em seu coração, busque na própria palavra, busque compreender os ensinos de Cristo conforme Ele deixou na sua própria palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?